Olá, arquibaldos! Sejam muito bem-vindos ao Arquibancada Livre. Mas vamos lá, antes de tudo, quer ganhar uma camisa oficial aí do seu time, da sua escola de samba do coração? Muito fácil, se inscreve aqui no Arquibancada Livre, aqui no YouTube, e segue a gente lá no Instagram, @arquibancada.livre. Quando a gente chegar a 2.000 inscritos aqui no YouTube, tá chegando pouco, tá faltando pouco, a gente vai fazer o sorteio da camisa, bem como quando a gente chegar lá a 5.000 seguidores no Instagram, também vai ter o sorteio de outra camisa, então são 2 camisas. Então aí tá esperando o quê? Para ganhar sua camisa do seu time ou da sua escola de samba de coração. Ontem a gente teve Fla-Flu, o clássico mais charmoso do Brasil. Eu queria agradecer as 821 pessoas que estiveram junto com a gente durante a nossa transmissão ao vivo, durante a nossa live lá no bar do nosso amigo Nelsinho. Foi engraçado, a gente falou, opinou, riu, brincou, xingou, enfim, aquela típica reação mesmo carioca aqui da nossa Rádio Arquibancada, então da nossa Arquibancada Livre. Então muito obrigado demais aí por essa força de sempre, que só faz a gente crescer e só nos ajuda a crescer. Então meu muitíssimo obrigado. Agora em relação a Fluminense, Flamengo 1-0 aí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí que antes da bola rolar já era o vice-colocado, né? O Cruzeiro passou na última rodada. O Flamengo, lembrando, tem um jogo a menos. Então o Flamengo aí tinha 27 pontos antes de começar a rodada. E o Fluminense, ele era o sexto, fechava o G6 ali com 20 pontos e também buscava ali se manter, né? O Cruzeiro já havia ganhado antes, então para o Flamengo já não era possível assumir a colocação, mas também brigava ali para não abrisse uma diferença de 6 pontos ali menos ainda, aí insisto, com um jogo a menos, né? Então, depois da vitória, o Flamengo chega a 30 pontos, mantém a vice-liderança como esperado, colando ali no topo da tabela 3 pontos do Cruzeiro, e o Fluminense, com a derrota, infelizmente caiu do sexto para o oitavo lugar, pressionado aí pelo pelotão intermediário, que está ali com a pontuação de certa forma muito parecida, e o que pode acabar causando um certo transtorno aí para o tricolor, né? É muito importante a gente entender que agora, nessa retomada do brasileiro, depois da parada para o Mundial, a gente vai ver provavelmente algumas estratégias de equipes diferentes, e vai ser curioso a gente observar como a gente já observou, por exemplo, ontem, né? O Flamengo, ele teve um jogo de maior compactação, de maior paciência, de uma certa eficiência, né? Então, o time ali, o esquema técnico ali que o Felipe Luiz mostrou, fez esse Flamengo entrar em campo aí com uma proposta um pouco mais cautelosa, porém dominante, né? Que tem sido uma característica do Flamengo, especialmente ali em relação ao controle da bola. O Flamengo tem, repito, ficado com o controle da bola na maioria dos seus jogos, ou em quase todos, né? O Flamengo, a gente conseguiu perceber que ele apresentou uma linha defensiva ali muito alta, ali mantendo o Fluminense ali acuado em vários momentos do jogo, mas ali teve claras dificuldades ali em criar profundidade ali no ataque, especialmente durante o primeiro tempo. A gente falou isso lá na live. O jogo estava muito truncado no meio, eu ainda brinquei que o jogo estava ruim, porque estava muito truncado no meio, a gente não conseguia fazer essa projeção para frente, né? Muito talvez se dê ao fato de ter a ausência de um meia criativo, né? De origem. Então a gente tinha o Alan jogando ali mais recuado, o Luiz Araújo ali mais aberto, fez o time ali depender de certas triangulações pelos lados, por algumas inversões rápidas, o que acabou não surtindo muito efeito, e não deu certo, e aí vieram as substituições para tentar controlar isso, né? Talvez o ponto de virada, o que tenha começado a dar certo para o Flamengo, foi justamente ali quando teve essas mudanças no segundo tempo, né? Então, quando o Juninho ele entra, ele acaba dando mais mobilidade ali pelo meio, que era a carência que estava tendo, né? E lança a mão aí do Pedro, que vinha aí no meio a polêmica desde os últimos dias, mas já tinha sido dito que tinha treinado bem durante a semana. E aí nos 38 minutos do segundo tempo, o Juninho lança aí o Pedro em profundidade, e aí, como um bom finalizador, um faro, ele dominou, corta a marcação e acabou aí finalizando com categoria, marcando o gol, né?
Uma leitura. Então, o Filipe Luís, né, teve ali a leitura do jogo ali técnico, então foi muito preciso, então colocou em campo justamente as peças ali que decidiram a partida, então, aí com a entrada do Juninho e do Pedro, tá? Já o Fluminense, a gente talvez tenha visto uma baixa intensidade, né, umas linhas espaçadas muito maiores e talvez até uma dificuldade criativa. Eu acho que mostrou ali mais uma vez que a equipe tem alguns problemas que têm se repetido nas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, né? A equipe ela até tentou ali manter a posse de bola, jogar em transição curta, mas errou muito passe ali, principalmente na zona central do campo. E aí tem até aquela pouca questão lá do Flamengo que a gente falou antes, e acabou cedendo um certo domínio territorial ali pro adversário, ali pro Flamengo, né? A gente também viu muito claramente que depois que o Juninho entrou em campo, faltou um marcador fixo para ele, né? Então a gente não tinha um marcador que estava ali fixo no Juninho e acabou deixando o setor ainda mais vulnerável para o Fluminense, né? Então o corredor ali entre as laterais, entre os zagueiros, ficou muito comprometido, né? Eu também vi a linha de defesa ali que jogava no bloco médio, ficou extremamente mal alinhado, principalmente no lance ali do gol, né? E aí acabou permitindo que o Pedro entrasse ali com liberdade entre os zagueiros, né? Eu acho que também teve uma falta de intensidade sem bola e ofensivamente, né? Eu acho que o Cano ficou ali muito isolado, né? Sem participação efetiva. Finalizou acho que apenas uma vez e ainda assim fora da área, né? Então, talvez tenha sido problemas que vêm se repetindo, especialmente aí nas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Acho que a gente pode falar e destacar alguns destaques positivos, né? Então, para o Flamengo, eu vou trazer o Pedro, né? Que entrou decisivo, entrou pressionado ali, mas respondeu com um gol que selou a vitória, né? Fez ali movimentações inteligentes entre os zagueiros ali e acabou mostrando oportunismo, mesmo faro ali do centroavante nato. Repito, já havia treinado bem e algo que é muito curioso foi a reação do Filipe Luís, né? Que ele ficou muito feliz durante o gol e ele mostra que ele é Flamengo mesmo e não tem nenhuma inimizade, o Flamengo é em primeiro lugar, né? Juninho eu acho que foi um outro destaque. Depois que ele entrou, ele mudou o ritmo da partida, que ele criou espaços em cima dos erros do Fluminense, fez aquele passo milimétrico pro gol do Pedro, mostrou maturidade, visão de jogo. Não é uma característica dele, ele não vem jogando assim, mas ontem fez um bom jogo. O próprio Filipe Luís, né, que fez uma leitura tática ali muito boa, como também de hábito. Então suas substituições ali, eles corrigiram os defeitos do primeiro tempo e acho que graças a essas substituições e as boas atuações aí, especialmente do Juninho e a finalização do Pedro, acabou garantindo aí os 3 pontos que o Flamengo tanto precisava para não ver o Cruzeiro abrir aí 6 pontos de vantagem, ainda que com um jogo a mais, no caso do Cruzeiro, não um jogo a menos para o Flamengo. Mas óbvio que a gente também teve alguns destaques negativos, como eu anotei. Então, no próprio Flamengo, no primeiro tempo, jogou de forma muito lenta, previsível, não teve infiltração, né? A equipe, você via que ela tocava demais a bola ali no meio, não tinha aceleração de jogada, a bola não conseguia passar, então ficava circulando ali no meio de forma lenta, sem acelerar a jogada, e ali o sistema defensivo do Fluminense também ali de forma negativa, bastante desatenta nos momentos ali, principalmente no momento mais crítico do jogo. Então uma desorganização, né? Um time muito desorganizado ali na recomposição e permissivo demais, né, com o adversário. Eu achei que o Fluminense acabou, até pela escalação do time, eu já achava que talvez viesse para segurar um pouco o resultado, mas acabou sendo talvez permissivo demais aí, quase com o adversário, né? O Cano e Ganso sumiram, a dupla, né, deveria liderar ali o ataque tricolor, foi bem marcada, não conseguiu ser efetiva aí na construção das suas jogadas. Eu acredito que também acabou sendo aí um certo destaque negativo para o Fluminense.
e que de fato esperava-se um Fla-Flu mais bem armado, um Fla-Flu aí melhor, né? A gente também foi analisar o pós-jogo, né, como sempre, ver a entrevista dos técnicos e basicamente também falaram essas considerações que a gente está tendo aqui, né? Importante dizer que talvez o clássico aí, o Fla-Flu, só tenha sido definido aí pela persistência aí, pela paciência tática que o Flamengo teve, né? E principalmente aí a frieza do Pedro no lance do gol, até porque ele tinha chutado antes, tinha perdido, depois ainda conseguiu fazer o gol, né? Um primeiro tempo extremamente sonolento, o Flamengo aí conseguiu vencer porque soube de fato jogar o jogo, isso é um fato, né? Soube jogar com inteligência, e por isso saiu aí com a vitória e obviamente aí o que a gente realmente pretende destacar é essa reconciliação aí em campo do Pedro com o Felipe Luiz, e a gente espera que isso possa de fato dar frutos. O Flamengo precisa que o Pedro volte a jogar bola, né? Na entrevista a gente viu aí a paz ali selada no vestiário e acabou virando esse gol no Maracanã, né? Então a gente espera que tenham mais gols de Pedro, né? A gente espera que realmente essa situação se defina, que o Pedro não saia do Flamengo, que possa ficar mas principalmente que a gente possa ter um clássico melhor do que foi esse de ontem, porque foi realmente um clássico, um Fla-Flu muito morno, e era um Fla-Flu muito esperado, principalmente pelo excelente desempenho que as equipes tiveram aí no Mundial, né? Então, ali no meio desse jogo de xadrez entre Renata Gaúcho e Felipe Luiz, levou o Felipe Luiz aí nessa guerra aí do tabuleiro no meio, decidida aí pela jogada cirúrgica do Pedro. Então, foi isso que aconteceu, essa foi a nossa percepção. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Por favor, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. A gente está aqui para discutir a nossa arquibancada. É a arquibancada livre, onde se senta todo o povo brasileiro. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Segue, curte, compartilha. Só uma curtida, gente. Só um compartilhamento ajuda a gente. Vamos ajudar a chegar a 2.000 inscritos aí, valeu? Então, muito, muito, muito obrigado. E até a próxima. Valeu, arquibancada!